Salve, salve, gente! Hoje a gente vai falar um pouquinho de sociologia, tá? Vamos ver se a gente faz uma pequena introdução aí ao que é a sociologia. Uma disciplina tão importante para a gente poder estar averiguando como é a sociedade nos dias de hoje, como a sociedade se comporta e assim a gente aprende melhor sobre nós mesmos e os outros. Afinal de contas, demorou um pouquinho para a sociologia se tornar uma disciplina científica, mas ela atualmente ela é essa disciplina científica que busca pensar sobre a realidade social e as dinâmicas que estão dentro dessa realidade social que a gente vive. Desse modo, o conhecimento aí produzido pela sociologia, ele é contra o que a gente chama de senso comum, tá? A gente realiza dentro da sociologia, no caso, uma infinidade de reflexões e questionamentos para poder entender a sociedade. A origem aí da sociologia está relacionada às transformações sociais que caracterizam a modernidade e o pensamento positivista. O que é o positivismo? Sabia que a bandeira do nosso país tem um lema positivista? Positivismo basicamente é a gente pensar, tentar entender as coisas através da ciência. O positivismo tem um tanto de materialismo, sabe? Entender as coisas pelas coisas que são palpáveis, pelo material. Então, a produção científica é a coisa mais importante dentro da ideia do positivismo. E muito da sociologia está dentro dessa ideia do positivismo. A ordem e o progresso, como eu disse, ele é um lema positivista. A ordem vem do progresso e esse progresso é a ciência. Tá entendendo? Então, e estabelecer aí uma definição sobre a sociologia não é fácil não, tá? A gente vai estudar justamente a realidade do cotidiano. Só que, olha para o mundo. Quantos cotidianos existem? Quantas coisas existem? Tanto é que uma das coisas que a gente tem que analisar, parar para pensar em sociologia e ao analisar uma sociedade, uma das coisas que a gente tem que fazer, primeiramente, é esquecer o nosso olhar sobre as coisas. Por exemplo, se eu sou cristão, eu não posso estar analisando uma sociedade hindu pelos olhos do cristianismo. Porque senão, logicamente, enquanto cristão, eu vou achar toda aquela coisa que está acontecendo ali errada. Então eu não posso julgar como errado a sociedade do outro. Tem que me despir, me retirar de preconceitos para poder fazer essa análise em relação à sociedade do outro. Então, esse estudo de cotidiano, essa realidade cotidiana que a sociologia vai estar estudando, de uma maneira geral, a sociologia é a ciência responsável por estudar a sociedade. Eu tô olhando para tudo quanto é lado, é aqui. Eu sempre dou esse erro aí na hora que eu tô gravando vídeo, tá? Então, ela é responsável, então, como eu tô dizendo aí, pelo estudo da sociedade de uma maneira geral. Só que não existe apenas uma sociedade, não existe uma única cultura, não existe um único cotidiano, como a gente estava falando. A sociologia é uma ciência até recente, tá? Acho que ela se desenvolve dentro da filosofia primeiro, que a filosofia vai estar primeiro tentando analisar a sociedade. E então a sociologia ela é do século XIX, tá? Final. E aí a data já me ferrei, tá? Então, ela é recente, ela se desenvolveu no século XIX. Entretanto, a sua origem está ligada às transformações da modernidade, da Revolução Francesa e da Revolução Industrial. Afinal de contas, quando você pega para estudar sobre a Revolução Industrial, a Revolução Industrial ela não tem um nome de revolução à toa. Ela causa uma transformação gigantesca dentro do espaço. Olha só, a gente tem um mundo que a gente não tem os meios de produção, as máquinas, os equipamentos, a indústria ainda.
A gente tem um mundo bem diferente do que o espaço ele vai ser muito transformado dessa primeira revolução industrial. A gente vai ter o desenvolvimento de novas máquinas, principalmente a máquina a vapor, a utilização de fontes de energia nessa primeira revolução industrial, sobretudo o carvão mineral. Então, a primeira revolução industrial surgindo na Inglaterra, ela vai causar uma transformação gigantesca no espaço. E as ideias da Revolução Francesa, uma revolução gigantesca na cabeça, na mente. Então, é, é o âmbito da sociologia, é isso que a sociologia vai estar averiguando. Porque tanto a Revolução Francesa quanto a Revolução Industrial, elas marcam profundamente a sociedade e alteram a maneira e as fontes de se explicar o mundo. Acho que deu para entender aí essa primeira introduçãozinha do que é a sociologia. Então, muito do que a gente já falou dentro de sala de aula, os temas, os sociólogos que a gente já analisou, a gente viu aí que esse mundo de sociólogo tem análises diferentes sobre o espaço, pensamentos diferentes sobre o espaço. A sociologia, então, é um contínuo debate sobre a sociedade. Não vou me alongar mais no vídeo não, já passou de 6 minutos, eu queria fazer um vídeo mais ou menos de 5 mesmo. Então, basicamente eu espero que esse videozinho seja uma pequena introdução à sociologia. Tá ok? Ficamos por aqui por hoje. Beijo.